Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda semana um tema importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação no método. Se você tem nos acompanhado aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos, ativar as notificações e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é Pilates terapêutico na busca da função, parte 2. Então, na aula da semana passada, nós tivemos a parte 1, onde nós falamos da importância do treinamento funcional, para os nossos alunos, lembrando que o treinamento funcional ele sempre está relacionado com um determinado contexto, seja nas atividades ocupacionais, de lazer, esportivas, em que o seu aluno esteja envolvido. Então, eu tenho que sempre relacionar o treinamento da função com o desempenho da função do meu aluno no seu dia a dia. Na aula passada, nós falamos dos livros que eu tive como referência para montar essa aula, que é o Pilates terapêutico na busca da função e os exercícios terapêuticos da Kisner. Esses dois livros são fundamentais para que a gente entenda o que é um exercício terapêutico e usar o repertório do método Pilates como um exercício terapêutico na melhora da função dos nossos alunos. Nós mencionamos também na aula passada que tem músculos que estão propensos a ficarem inibidos, como os fibulares, tibial anterior e posterior, lá no tornozelo, glúteo máximo, abdominais, mais relacionados com quadril e tronco, serrátil anterior, romboides e trapézio, as fibras mais inferiores, então mais relacionados com o complexo do ombro, e os flexores profundos da coluna cervical que estão anteriormente. E nós temos músculos que estão mais propensos a ficarem rígidos, que é o gastrocnêmio, o sóleo, mais relacionado com o tornozelo, adutores do quadril, isquiosurais, reto femoral, psoas, tensor da face lata, piriforme. Então, olha quantos músculos do quadril que tendem a ficarem mais rígidos. Depois, eretor da espinha, então os paravertebrais superficiais, quadrado lombar, pensando na parte posterior do tronco, peitoral menor, trapézio, as fibras superiores, levantador da escápula, esternocleidomastoideo e os escalenos. Então, aqui nós colocamos uma lista de músculos que tendem tanto a ficarem inibidos, trabalhando menos, cruzando os braços, quanto músculos que tendem a ficar mais rígidos, atrapalhando a amplitude de movimento daquela determinada articulação. Então, na parte 2 dessa aula de Pilates terapêutico, nós vamos falar do tornozelo e pé, da articulação do joelho, quadril, do tronco, cintura escapular e coluna cervical e cabeça. Então, começando do tornozelo e pé, quais são as funções do pé? É uma base de suporte, o tempo todo a gente está descarregando o peso, que a gente está em pé, a gente está descarregando o peso nos pés, então é a nossa base de suporte e ela tem que ter uma certa estabilidade para nos proporcionar esse suporte para o nosso corpo como um todo vencer a gravidade. Então, é importante considerar que essa estabilidade é dinâmica. Então, eu tenho mecanismos que vão ajudar a transferir carga no momento que eu ando, que eu corro, que, por exemplo, o mecanismo de rotação da tíbia e da fíbula durante a marcha. Então, quando eu movimento o tornozelo, como eu tenho lateralmente a fíbula e medialmente a tíbia,
esse movimento ele vai ser adaptado por uma certa rotação da tíbia e da fíbula. Eu preciso ter uma flexibilidade para adaptação para superfícies irregulares e também para absorver o impacto. Então, se eu estou caminhando e eu entro num piso mais escorregadio, eu tenho que identificar essa superfície irregular para eu adaptar a minha marcha. A mesma coisa se eu estiver caminhando na areia ou até mesmo em uma calçada com buraco, Então eu tenho que adaptar essa estabilidade do meu pé de acordo com a superfície que eu estou caminhando. O pé também tem uma função muito importante de alavancar, de impulsionar a marcha. Então, durante a marcha, esse movimento de dorsiflexão, flexão plantar, pronação e supinação, eles vão impulsionar e absorver também o impacto durante a marcha. Hoje se fala muito em relação ao foot core, que o foot core é nada mais, nada menos que trabalhar essa musculatura intrínseca do pé, que normalmente a gente acaba deixando meio de lado. Então, é muito importante proporcionar com os exercícios de pilates, exercícios que possam também ser terapêuticos. Então, o próprio repertório de pilates nos ajuda com os exercícios. Basta fazer a escolha certa. Então, a articulação do pé, eu tenho o retropé, médio pé e o antepé. Eu tenho inúmeras articulações no pé, se vocês prestarem atenção aqui, eu tenho tíbio fibular, talo crural, depois mais aqui à frente eu tenho o médio pé e aqui o antepé, onde eu vou ter as articulações metatarsofalangianas. Então, todos esses ossinhos, entre esses ossinhos do pé, eu tenho uma articulação e ligamentos que proporcionam a estabilidade de cada uma dessas inúmeras articulações do pé. A amplitude de movimento da articulação talocrural, ela é de 15 a 25 graus de dorsiflexão e 40 a 55 graus de flexão plantar. É muito importante, eu ter esse grau de dorsiflexão, porque a dorsiflexão limita a amplitude do tornozelo, muito mais do que a flexão plantar. Então, é importante nas nossas aulas nós observarmos nos nossos alunos como que está a amplitude de dorsiflexão. Qual que seria um perfil de risco, por exemplo, que eu acabei de mencionar? A redução da amplitude de dorsiflexão. Eu posso ter essa redução por um deslocamento do centro de massa. Então, vamos pensar em uma pessoa que tem um joelho hiperestendido, uma postura mais sway back, mais despencadinha. Então, a posição do tornozelo vai ficar em flexão plantar e com isso eu vou ter esse deslocamento do peso de massa e uma redução, uma possível redução da amplitude de dorsiflexão. E eu tenho uma exigência maior quando eu tenho esse desvio no plano coronal, ou seja, esse valgo, que pode ser tanto estrutural como pode ser um valgo dinâmico durante o movimento. Qual que vai ser o nosso objetivo então no Pilates? Ganhar a amplitude de movimento. Então, proporcionar exercícios de alongamento, de contração excêntrica, nós temos vários na cadeira. O footwork também é um exemplo de exercícios que nós podemos trabalhar a amplitude do tornozelo. É importante notar, se eu tiver algum músculo mais rígido, também eu posso fazer liberações miofaciais com um rolinho, com a própria mão ou com a bolinha de tênis. A ativação neuromuscular é conscientizar o seu aluno de onde ele está distribuindo peso e como ele está se organizando em cima do pé.
Então, é realmente melhorar a percepção para que o seu aluno consiga controlar mais essa distribuição de peso e estabilidade do pé. E fortalecer os dorsiflexores, que é o tibial anterior, fortalecer também tibial posterior, que é mais um flexor plantar, o sólio, também é bem importante, que vai controlar o avanço da tíbia na marcha. E fibulares, que vão dar essa estabilidade lateral do pé. Articulação do joelho. Então, é uma articulação sinovial, bicondilar. Eu tenho duas articulações, então a tíbio-femoral e a patelo-femoral. O joelho vai se movimentar em dois planos de movimento, que é flexão e extensão, e quando ele está fletido, ele vai fazer rotação medial e lateral. Então, é importante a estabilidade no joelho, e quem vai proporcionar essa estabilidade, além dos músculos, são os tecidos periarticulares, né, que estão em torno da articulação do joelho. Então, nós temos vários tecidos aqui, vocês podem observar nessa imagem, né? Então, é importante, sempre que eu vou pensar em função do joelho, eu tenho que lembrar do tornozelo e do quadril, né? Então, eles sempre estão envolvidos com alguma disfunção no joelho, dor no joelho, eu tenho que olhar acima e abaixo. 2/3 dos músculos que cruzam o joelho também cruzam o quadril e o tornozelo, então eu não posso deixar de ter esse olhar direcionado. E ele é importante para transferir energia através da cadeia cinética, né? Então, transferir força. Quando eu estou caminhando, eu estou transferindo força do pé para o joelho, para o quadril e para o meu tronco. Então, é importante que essa transferência de carga esteja acontecendo de forma eficiente para que não acumule carga e, com isso, eu tenha uma disfunção de movimento ou até mesmo uma lesão. Um padrão de movimento que é de risco é o valgismo, né, que pode ser tanto estático quanto dinâmico. O estático é um desalinhamento ósseo, frequentemente resultante, né, vem de um longo prazo, de uma tendência de rotação interna do fêmur e externa da tíbia, além de ter uma coxa vara. Então, para quem ficou com dúvida aqui, nós temos uma aula no canal falando de avaliação postural que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre todas essas alterações que eu falei aqui. E o valgo dinâmico, que é um mau alinhamento dinâmico entre os segmentos dos membros inferiores no plano frontal e transverso. E isso acontece não só em práticas esportivas, mas também no contexto de vida diária, para levantar e sentar, para caminhar, para fazer uma corrida. Quais são, então, as possíveis causas desse valgo dinâmico? Fraqueza de glúteo médio posterior, então é bem importante o glúteo médio ser fortalecido, porque ele que vai dar essa base lateral para a pelve e ajudar a posicionar o quadril. A fraqueza de glúteo máximo também é bem comum, né? Nós vimos anteriormente que o glúteo máximo é um músculo que tende a ficar inibido, né? A pronação excessiva do pé, então o desabamento aqui do arco plantar, baixa rigidez passiva dos rotadores laterais do quadril, então eu preciso dessa rigidez para manter essa articulação bem posicionada. Fraqueza ou baixa de rigidez de rotadores laterais, e é importante observar se esse indivíduo tem uma antiversão do colo femoral, né? Então, o colo femoral ele tem um grau de antiversão fisiológico, e se esse grau for aumentado,
é possível que eu tenha pouca rigidez ou fraqueza nos rotadores laterais do quadril, que são aqueles 6 rotadores profundos: piriforme, obturador interno e externo, gêmeo superior e inferior e o quadrado femoral, somados ao glúteo médio posterior e o glúteo máximo, que também fazem rotação externa. Eu posso ter uma predominância do tensor da fáscia lata, né, que faz a flexão do quadril, glúteo mínimo e glúteo médio anterior, que também fazem a flexão do quadril e rotação interna, quando comparados ao glúteo médio posterior. Então, a rotação interna e a adução está ganhando e puxando esse quadril para dentro. Fraqueza também de latíssimo do dorso contralateral e demais músculos que tensionam a face tóraco-lombar. Então, quais músculos que são esses? Glúteo máximo está na face tóraco-lombar, latíssimo do dorso, oblíquo externo, oblíquo interno, também transverso do abdômen, a musculatura extensora de coluna, né, os paravertebrais superficiais, estão todos aqui trabalhando nessa tensão da face tóraco-lombar, que é importante nessa transferência da carga ao longo dos movimentos do nosso dia a dia. Então, a rotação medial excessiva do joelho, ela pode ser tanto descendente como ascendente. O que isso significa? Ascendente é quando eu tenho um pé mais plano, um desabamento do arco plantar, e isso vai trazendo consequências acima. Então, um joelho mais valgo, né, e uma rotação interna aqui do quadril. E essa causa também pode ser descendente, né? Então, eu tenho uma rigidez de latíssimo do dorso contralateral, por exemplo, uma rotação que faz com que eu tenha uma rotação interna, um predomínio dos flexores do quadril, que vão puxar esse quadril um pouco mais para dentro e deixar que o joelho fique um pouco mais valgo e desabe com isso o arco plantar. Então, essa causa é importante que a gente identifique se foi de baixo para cima ou se foi de cima para baixo. Um teste que a gente faz para avaliar esse valgo dinâmico é a descida do degrau lateral. Então, eu vou ver como que vai ficar esse membro inferior durante essa descida e subida do degrau. A pelve deveria estar alinhada, então eu tive uma inclinação lateral da pelve, então isso seria um positivo do teste de Trendelenburg. O quadril, ele aduziu e rodou interno, né, e o peso aqui caiu um pouco para dentro, né, desabando o arco plantar. Então, é um teste simples, né, onde a gente consegue identificar se o aluno mantém um valgo dinâmico durante o movimento. Né? Também eu posso fazer o sentar e levantar, também nos diz muita coisa em relação ao posicionamento e ao controle dos membros inferiores. Então, quais que são os exercícios importantes? Ativação, né, neuromuscular, então realmente melhorar o controle motor do seu aluno nessas articulações. Alongamento de isquiosurais é importante para que eu tenha um bom posicionamento do quadril. Exercícios excêntricos de isquiosurais, como nas alças do reformer, na mola do Cadillac, são excelentes para ter um alongamento ativo dessa musculatura. Fortalecimento de quadríceps isolado, ou seja, em cadeia cinética aberta. Então, quando eu quero trabalhar um músculo isolado, né, eu tenho que trabalhar em cadeia cinética aberta. Já quando eu quero trabalhar o global, né, com os membros inferiores, né, os pés apoiados no chão, eu vou trabalhar mais a função em cadeia cinética fechada. Né? Então,
a escolha, né, do tipo de exercício, se em cadeia aberta ou em cadeia fechada, é de extrema importância na hora de ajudar o seu aluno a controlar esse valgo dinâmico do joelho. E exercícios excêntricos de adutores, que no Pilates nós também temos muitas opções. Por exemplo, a abertura lateral no reformer, novamente com as alças, tanto no reformer quanto no Cadillac, são excelentes opções para trabalhar esse adutor em excêntrica e ganhar mais mobilidade nesse quadril. Pensando aqui só para revisar, né, a articulação de quadril, eu tenho os ligamentos, né, que vão dar estabilidade dinâmica para o quadril, e eu tenho também, que é importante lembrar, é que eu tenho bursas, né, que envolvem todo o quadril, não só a bursa trocantérica, mas eu tenho bursas subglúteas, eu tenho a bursa que fica abaixo do iliopsoas, então eu tenho várias bursas que podem ser comprimidas, né? A gente já chama de síndrome trocantérica, nem fala mais em bursite trocantérica, porque normalmente eu tenho esse complexo todo envolvido nessa disfunção. As principais alterações do quadril são a rotação interna, a inibição do glúteo máximo, os rotadores externos fracos, que são os músculos que fazem a artrocinemática do quadril, o tornozelo e o pé desalinhados ou não funcionais, vamos pensar assim, que seria mais um termo mais atualizado, e uma rigidez do latíssimo do dorso contralateral. Então, eu preciso observar o meu aluno para entender se ele apresenta essas alterações. E mais uma vez, eu posso pensar naquela causa ascendente e descendente. Então, o quadril com uma rotação interna vai trazer esse aumento aqui desse ângulo do joelho, do ângulo Q, que vai causar um valgo dinâmico, um desabamento do arco plantar, ou isso pode ser de cima para baixo, como nós vimos anteriormente na articulação do joelho. Então, a estabilidade do quadril, né, aqui eu tenho tanto aquele step down, né, lateral, que vai ajudar a ver tornozelo e pé, joelho e quadril, e eu tenho o teste de Trendelenburg, que é quando o aluno tira uma perna do chão e a pelve desaba, né? Então é importante esse controle, essa força na musculatura que controla a pelve, para que não aconteça essa queda, né? Essa rotação interna somada com adução, né? E desabamento do arco plantar. Um outro teste que nos ajuda, né, para reconhecer a funcionalidade, como que está a funcionalidade do quadril, é o teste de extensão do quadril, onde nós temos que ver o glúteo máximo contraindo antes dos isquiosurais. É uma disfunção muito comum, principalmente em pessoas que têm a pelve um pouco mais larga ou em mulheres. Quando vai fazer a extensão do quadril, ao invés de ativar primeiro o glúteo máximo, que realmente está no quadril, ativa os isquiosurais. Então, isso é uma dominância muscular, né, uma disfunção de movimento muito frequente nos nossos alunos. Então, mais uma vez, eu vou trabalhar essa ativação, esse controle motor, né, conscientizar, fazer com que o seu aluno perceba o que está acontecendo para que ele consiga melhorar o controle daquela região. O alongamento de isquiosurais, exercícios excêntricos de isquiosurais, fortalecimento dos rotadores externos, então daqueles músculos que estão profundos no quadril, fortalecimento isolado de glúteo máximo, então aqui eu preciso de que seja numa cadeia aberta, né, para eu conseguir isolar. E a mesma coisa de glúteo médio posterior, eu preciso que seja em uma cadeia aberta para conseguir isolar, né, a contração desses músculos.
E mais uma vez os exercícios excêntricos de adutores. Então quando a gente compara a articulação do joelho com a articulação do quadril, a gente vê que os exercícios são incomuns, porque a maioria dos músculos são incomuns, né? Agem tanto no joelho quanto no quadril. Nós falamos então do tornozelo e pé, joelho, quadril, e agora nós vamos para o tronco, né? No Pilates o tronco é muito explorado. O Joseph Pilates já falava no princípio da centralização, da importância de ter um tronco forte para que você consiga potencializar a ação dos periféricos, membros superiores e inferiores. Então a estabilidade de tronco ela é fundamental para produzir movimentos efetivos na cintura pélvica e na cintura escapular. Então notem que tem uma integração de tudo, né? Por mais que às vezes a gente tente dissociar para trabalhar, a ideia é que o todo, né, também trabalhe bem. Então a gente dissocia, isola, né, para trabalhar, para ganhar função, e depois a gente coloca isso no movimento, no desempenho, para melhorar o desempenho do nosso aluno nessas atividades funcionais do dia a dia. Como eu posso testar essa estabilidade de tronco? Eu posso fazer um teste rotacional, né, porque a grande dificuldade dos alunos, né, é manter a estabilidade contra a rotação. Então, os mesmos músculos que rodam impedem que essa rotação aconteça. Então, a ponte, quando eu tiro um pé do chão, se o meu aluno desaba, né, tem a queda da pelve, eu vejo que não tem um bom controle rotacional, né, e isso inclui o glúteo médio, né, de base, da perna que está de base, porque a pessoa dá uma despencadinha para o lado, a pelve roda e perde completamente a estabilidade rotacional do tronco. E esse teste, que é um dos exercícios que nós chamamos de preparação para o nadando 1, né, também é um teste de funcionalidade de tronco, onde eu vou tirar perna e braço contralateral e eu tenho que manter essa posição de 20 a 30 segundos para ter um controle bom, sem oscilação. Então também é um movimento que nos permite avaliar como que está essa estabilidade rotacional de tronco. Um outro movimento que nos agrega muito é o ritmo lombopélvico. Então, no Pilates nós temos vários exercícios, gato na cadeira, roll down, que vai nos proporcionar uma oportunidade de avaliar o ritmo lombopélvico. Então eu tenho que ver, eu vou avaliar a integração de membros inferiores e de tronco. Para que esse ritmo lombopélvico seja normal, eu tenho que ter um desvio posterior, eu não tenho como fazer essa flexão anterior sem ter esse deslocamento posterior do quadril. O meu quadril tem que flexionar mais ou menos até 80 graus, que seria o fisiológico. A lombar, ela só vai flexionar depois que eu terminar, né, associada, a flexão do quadril tem que estar associada à flexão lombar. A coluna lombar deve, no mínimo, retificar, então ficar retinha. E no retorno é importante que a gente note a ativação dos glúteos anteriores à ativação dos paravertebrais. Então assim eu consigo avaliar como que está esse ritmo do meu aluno, como que está essa função. No dia a dia ele vai precisar pegar uma coisa no chão, ele vai precisar calçar sapato. Então essa função é importante e nos diz muito em relação a como que está essa musculatura toda de membros inferiores e de tronco. Então quais são os exercícios? Nós trabalhamos muito no Pilates com a pelve neutra, então mantendo as curvaturas fisiológicas da coluna, então os músculos locais, os músculos mais profundos que vão estar ativos,
para manter essa curvatura fisiológica, principalmente da lombar. E eu gostaria de destacar aqui a função dos multífidos, né, que são os músculos locais mais importantes para controlar essa rotação da coluna. Então, eles são antirrotacionais. Estimular a melhora do controle motor com a contração do assoalho pélvico, uma leve contração. A ideia é que a gente consiga fazer essa ação sinérgica do diafragma torácico com o assoalho pélvico durante a respiração. Então, a ideia é que não é uma rigidez, e sim uma melhora da função. Trabalhar bastante exercícios de respiração e de dissociação de cinturas pélvicas e escapular. Então, movimentar o quadril sem movimentar o tronco, movimentar o ombro sem movimentar o tronco. Então, isso que seriam exercícios de dissociação. A flutuação, ela é bem importante para trabalhar multífido, então ele é um extensor bilateral da coluna. Então, é importante que a gente faça um trabalho específico para ganhar função no multífido. Fortalecimento dos músculos globais em estabilização, então dos músculos extensores de tronco, dos músculos abdominais, como nas pranchas, ou até mesmo naquela preparação do nadando 1 que eu falei anteriormente, até mesmo na ponte, também é uma oportunidade. E após a melhora desse controle motor, iniciar um programa de sustentação do peso e aí sim colocar uma cadeia cinética fechada e exercícios funcionais individualizados para o contexto do meu aluno. Né? Se ele tem que melhorar a atividade diária, ou se ele pratica algum esporte, ou se isso está relacionado com uma atividade laboral, né, do trabalho dele, ocupacional, ou com uma atividade de lazer. Então, o agachamento é um excelente exercício funcional, né, em cadeia fechada, mas para que esse movimento ocorra, né, eu preciso de amplitude de movimento de dorsiflexão. Então, quando eu agacho, eu preciso movimentar o tornozelo, o joelho, o quadril, então eu preciso de amplitude nessas articulações. Eu preciso também de estabilização e amplitude de movimento no quadril, no tronco e um bom controle excêntrico do quadríceps, né? O quadríceps, ele tem essa ação excêntrica importante no nosso dia a dia, quando eu vou descer uma escada, quando eu vou descer um morro, quando eu vou sentar para controlar o movimento. Então, ele tem uma ação importante na nossa vida diária. Então, é importante trabalhar o controle excêntrico do quadríceps. E tudo isso, né, vai depender de como o meu aluno se organiza posturalmente. Se eu vejo um aluno que tem uma postura mais militar, ele vai ter o agachamento de uma maneira. Se ele tem essa postura com aumento da cifose e da lordose, ele vai agachar de outra maneira. Se ele tiver uma retificação completa da coluna, também vai interferir no agachamento, e se ele tiver essa postura que a gente chama de sway back, que é a torácica um pouco para trás, o quadril um pouco para frente. Então, dependendo do alinhamento postural do meu aluno, eu vou ter que enfatizar uma parte ou outra do agachamento para permitir que ele faça esse movimento de maneira funcional. Cintura escapular. Então, só uma revisão, né? É importante que os movimentos ocorram no plano escapular, que a escápula ela não está aqui a 0 grau, ela está um pouquinho viradinha, então a uns 35 graus à frente do plano frontal. Então, isso é bem importante para a funcionalidade, para a função das articulações do ombro. Porque assim eu vou ter uma melhor manutenção desse espaço subacromial, né? Esse espaço que está entre o acrômio da escápula e o húmero, né? Tem as bursas e também o tendão do supraespinal, que normalmente são
é uma região que sofre muito quando eu não tenho uma boa função, né, um bom ritmo escapulo-humeral. E aqui eu tenho também o manguito rotador, que ele é fundamental porque é ele que vai fazer a artrocinemática aqui do ombro, né? Ou seja, durante o movimento de abdução e flexão, ele vai fazer um rolamento no sentido do movimento e um deslizamento no sentido oposto do movimento. Quem faz esse movimento articular da glenohumeral é o supraespinal, somado com infraescapular e redondo menor e anteriormente o subescapular. Então, esses músculos que controlam o movimento artrocinemático da articulação glenohumeral. Quais são as principais alterações na cintura escapular? Elas estão relacionadas com alteração no ritmo escapulo-humeral. Quando eu faço um movimento de abdução, a cada 2 graus que o húmero se movimenta, a minha escápula tem que rodar 1. Então, quando eu chego no final do movimento, eu tenho 180 graus de movimento, onde 120 graus é responsabilidade da glenohumeral e 60 graus é da escápula. Então, normalmente, a gente nota uma alteração, principalmente a diminuição da rotação da escápula. Ela começa a rodar menos e por isso comprimir essas estruturas que eu falei que estão abaixo aqui no espaço subacromial. Também tem alterações relacionadas com o alinhamento postural estático e movimentos repetitivos. Então, se eu tenho uma escápula mais alada nas costas, seja por uma rotação interna, por uma anteriorização ou por uma rotação inferior da escápula, isso vai causar uma alteração no ritmo escapulo-humeral. E também movimentos repetitivos, né, que normalmente estão relacionados com as nossas atividades laborais, ocupacionais. Isso também pode alterar a função da cintura escapular. E a rigidez de músculos que vão da escápula para o húmero, do peitoral menor, maior, romboides, que são aqueles músculos que eu falei lá no começo da aula que tendem a ficar mais rígidos. E também tem anteriormente os músculos que tendem a ficar mais inativos, que são os que cruzam o braço. Então, o ritmo escapulo-humeral é um excelente movimento para a gente conseguir identificar essa função da escápula e do húmero, né? Então, das 5 articulações que envolvem a cintura escapular. E a flexão de braços também nos diz muita coisa, se a escápula ficou coladinha nas costas, com o apoio das mãos em uma cadeia fechada, se está conseguindo manter a ativação de serrátil anterior, que é um importante estabilizador da escápula, e se tem realmente uma boa ação sinérgica dos músculos que envolvem a cintura escapular. Então, exercícios importantes para as disfunções da cintura escapular. Alongamento de peitoral maior e menor. Então, eu preciso proporcionar para o meu aluno exercícios que mobilizem essa musculatura. Um exercício que eu gosto muito de fazer é aquela rotação em decúbito lateral. Eu tenho uma boa mobilidade aqui de peitoral maior e menor, principalmente se eu associar a expiração com a rotação. Fortalecimento de serrátil anterior, eu preciso fazer com que o meu aluno identifique a função desse músculo, então está bem relacionado com o controle motor. Fortalecimento de trapézios, que são os trapézios que fazem essa mobilidade da escápula no ritmo escapulo-humeral. Eu posso ajudar o meu aluno no ritmo escapulo-humeral, então ajudar essa escápula a rodar mais superiormente, corrigir o alinhamento estático para melhorar a função no ritmo escapulo-humeral. É importante que a cabeça do húmero esteja bem localizada na articulação. A gente
vê muito no nosso dia a dia, nos nossos alunos de Pilates, aquele húmero um pouquinho mais anteriorizado e às vezes até superiorizado. Então eu preciso dar a possibilidade, né, para que esse húmero se posicione melhor dentro dessa articulação. E a descarga de peso, que vai ajudar a melhorar, né, a propriocepção da cintura escapular como um todo. Bom, então essa foi a parte 2 da nossa aula de Pilates terapêutico. Eu espero que vocês consigam fazer essa aplicação, né, de exercícios terapêuticos com os exercícios do método Pilates, que é de extrema possibilidade. E na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Uma boa semana a todos, um grande abraço.